Aleluia. Evangelho de Lucas. Quem foi Lucas? Lucas apresenta Jesus como o Filho do Homem, em seu terceiro evangelho da Bíblia. O certo é que os três evangelhos apresentados por Mateus, Marcos e agora Lucas se destinaram seus livros para os judeus. Mateus mais específico aos judeus, Marcos aos romanos e Lucas aos gregos. A civilização grega antiga representava a cultura, a filosofia, a sabedoria, a razão e a beleza. Talvez sejam esses motivos que levaram Lucas a escrever esta obra mais complexa. Seu nome só é mencionado 3 vezes no Novo Testamento, em Colossenses 4,14, onde Paulo o chama de médico amado, em Filemão 24, onde o chama de cooperador, e 2 Timóteo 4,11, onde aparece ao lado de Paulo, e em suas obras de martírio, quando ele está nos fins dos seus dias. Paulo sempre menciona Lucas e Marcos como cooperador, dando assim indício de que os dois eram muitos amigos. Se observarmos Atos 16, Atos 20 e 21, vamos acabar descobrindo que Lucas acompanhou Paulo de Troade a Filipos no começo de sua segunda viagem, e que 6 anos mais tarde voltou também a acompanhar Paulo em Filipos na sua terceira viagem, e então ficou com ele em Cesareia, em Roma, até ao fim. Supõe-se que Lucas escreveu seu evangelho cerca de 60 depois de Cristo, quando Paulo estava preso em Cesareia, e em seguida escreveu Atos durante a detenção de Paulo nesses 2 anos seguintes. Vimos 2 livros sendo endereçados a uma só pessoa. São 2 volumes em uma obra. Provavelmente, estando em Cesareia com Paulo, as informações foram relevantes para o seu contexto. Se ouviu muito e aprendeu bastante sobre todos, inclusive sobre o Mestre. Cita que a mãe de Jesus ainda estava viva e vivia na casa de João, em Jerusalém. Lucas deve ter passado muitas horas naquele lugar, adquirindo muita sabedoria sobre tudo. E Tiago, bispo de Jerusalém e irmão de Jesus, pode ter contado muito a Lucas sobre muitos fatos interessantes. Quando Paulo escreveu sua primeira carta a Timóteo, pelos anos de 65 depois de Cristo, o evangelho de Mateus e Lucas já circulava nas igrejas, reconhecido como escrituras. Portanto, Paulo as cita como escrituras palavras. E digno é o obreiro de seu salário, 1 Timóteo 5,18, que não se encontra em lugar nenhum da Bíblia, salvo em Mateus 10,10 e Lucas 10,7. Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinópticos, porque apresenta a vida de Jesus visto como fatos. Lucas, um médico da Macedônia, se apaixonou por Jesus e seus fatos, ajudou a curar Paulo quando ele estava em Tarso. Vemos muita essa expressão dos dois: você salva as almas e eu curo os doentes. Lucas, um escritor culto e hábil, um historiador atento e um teólogo muito inspirado. Vemos a expressão Teófilo no versículo 3. Talvez essa expressão a quem Lucas o endereça ou dedica seria aquele que provavelmente assumiria a despesa da publicação de seu livro, mandando tirar cópias para as igrejas. O adjetivo excelentíssimo nos indica que se tratava de uma pessoa muito importante. Talvez fosse um dos seus convertidos. A palavra a mim estava indicando ou empregando um pronome pessoal que indicasse o seu autor. Lucas era gentil quando Paulo faz saudações aos colossenses. Ele menciona 3 tipos de companheiros: os judeus da circuncisão, os não-judeus, e entre eles o saúda a Lucas, o médico amado. Colossenses 4,10. Muitos estudiosos especulam sobre Teófilo, que significa o que ama a Deus. Lucas tinha educação superior, então provavelmente Teófilo deveria ser uma pessoa também de muita amizade de Lucas, ao qual o ajudou em sua caminhada. Podemos ver que Lucas era cheio da sabedoria de Deus, o qual o Senhor deve tê-lo usado grandemente.
Vemos a palavra Espírito Santo sendo usada 17 vezes em seu Evangelho e 57 vezes no livro de Atos, o qual muito contribuiu para o seu estudo e pesquisa, para se chegar simplesmente ao Evangelho complexo de tudo aquilo que ele revelou através do que ouviu. Amém.